Criar uma aura de mistério é uma técnica eficaz na sedução porque ela envolve o outro de forma sutil, atraindo-o sem revelar completamente quem você é. Quando você mantém partes de si mesmo ocultas, desperta a curiosidade e faz com que a outra pessoa queira descobrir mais. Essa abordagem é poderosa porque ativa a imaginação alheia, criando um espaço para que ela projete suas próprias fantasias e ideias a seu respeito. A seguir, vamos detalhar como você pode criar essa aura de mistério de maneira prática e envolvente. 1. Revele-se em fragmentos. Um dos aspectos centrais do mistério é evitar revelar tudo sobre si. Em vez disso, compartilhe apenas partes seletivas de sua vida e de suas experiências, deixando espaço para a imaginação. Esse processo é como mostrar um quebra-cabeça em que faltam algumas peças. Compartilhe histórias pessoais, mas sem explicações detalhadas. Se você conta algo sobre si mesmo, escolha apenas um detalhe ou uma parte da história. Por exemplo, ao invés de dizer tudo sobre sua rotina, você pode mencionar que gosta de sair para um lugar especial de vez em quando, sem dizer o porquê ou onde fica. Esse tipo de revelação parcial cria uma imagem intrigante que faz o outro querer saber mais. Evite declarar opiniões extremamente pessoais de imediato, ao invés de expor suas crenças ou opiniões profundas diretamente. Sugira que você possui certas visões ou perspectivas, sem especificá-las completamente. Frases como "eu tenho uma maneira peculiar de ver isso", ou "isso depende da minha perspectiva" geram curiosidade. Deixe espaços em branco no seu passado, ao falar sobre sua vida, omita detalhes ou mencione coisas em aberto, como "esse período da minha vida foi interessante", sem dizer o que exatamente aconteceu. Isso leva a outra pessoa a preencher as lacunas e imaginar histórias sobre você, o que aumenta o fascínio. 2. Dê respostas enigmáticas. Respostas enigmáticas, que não explicam tudo claramente, incentivam a curiosidade e a imaginação da outra pessoa. Ao invés de responder diretamente, você pode usar frases que deixam espaço para múltiplas interpretações. Use respostas ambíguas para perguntas diretas. Se alguém pergunta algo direto, como onde você estava ou o que você pensa sobre determinado tema, você pode responder com uma leve ambiguidade. Dizer algo como estive em um lugar que gosto muito, em vez de dar uma resposta exata, deixa a outra pessoa imaginando qual lugar poderia ser e por quê. Adote um tom misterioso em conversas casuais. Em uma conversa sobre temas triviais, introduza uma leve ambiguidade. Por exemplo, se alguém comenta sobre um evento recente, você pode responder com algo como "essas coisas são sempre mais complexas do que parecem". Isso não só mantém o mistério, mas faz com que a outra pessoa queira entender mais sobre a sua perspectiva. Use metáforas ao falar sobre si mesmo. Em vez de dizer diretamente como você se sente ou o que pensa, use uma metáfora que não explique tudo claramente. Se alguém pergunta sobre sua visão da vida, você pode responder com algo como "vejo a vida como um oceano, profundo e imprevisível". Essa resposta não é direta e provoca a imaginação da outra pessoa. 3. Seja sutil e inesperado nos detalhes. O mistério está nos detalhes sutis que revelam pistas sobre você sem serem óbvios. Pequenos detalhes inesperados podem sugerir profundidade e complexidade, fazendo com que a outra pessoa deseje descobrir mais. Incorpore pequenos sinais visuais. A maneira como você se veste ou os acessórios que usa podem comunicar muito sobre você de forma indireta. Por exemplo, um anel simbólico, um perfume marcante ou uma peça de roupa única, como um cachecol ou um relógio vintage, criam uma imagem que sugere que há algo diferente em você. Esses pequenos detalhes podem estimular perguntas e curiosidade. Use expressões faciais e pausas. Expressões faciais, como um sorriso sutil ou um olhar enigmático, acrescentam mistério. Quando alguém faz uma pergunta ou conta algo interessante, responder com uma expressão levemente intrigada e uma breve pausa deixa a sensação de que você está refletindo algo profundo, mesmo sem dizer nada. Referências obscuras ou interesses incomuns. Comente sobre algo levemente desconhecido ou incomum que seja interessante para você, sem explicar completamente. Por exemplo, mencionar que você está lendo um autor raro ou que está interessado em uma cultura ou filosofia pouco conhecida, mas sem detalhar. Isso faz com que a outra pessoa queira saber mais sobre seus gostos. 4. Use o silêncio e a pausa como ferramentas de mistério. O silêncio e as pausas são aliados poderosos para criar uma aura de mistério. Eles permitem que a outra pessoa reflita sobre o que você disse e gere curiosidade sobre o que você não está dizendo. Espere alguns segundos antes de responder. Em vez de responder imediatamente a uma pergunta ou comentário, dê uma pequena pausa, como se estivesse pensando profundamente. Esse atraso sutil gera suspense e faz com que sua resposta pareça mais intencional e significativa. Não responda a tudo. Em uma conversa, você não precisa responder diretamente a todas as perguntas.
Se alguém pergunta sobre algo específico, você pode escolher não responder ou redirecionar o assunto de maneira casual, deixando a questão no ar. Isso faz com que o outro se sinta curioso e intrigado sobre a resposta que não veio. Encerre a conversa com algo inacabado. Se você estiver contando uma história ou fazendo um comentário profundo, termine de forma que o assunto não esteja completamente resolvido, como se houvesse mais para se dizer. Isso cria uma expectativa, deixando a outra pessoa com uma sensação de que a conversa ainda não terminou. 5. Deixe a outra pessoa descobrir sozinha. Em vez de revelar tudo diretamente, crie situações em que a outra pessoa possa descobrir algo sobre você por conta própria. Essa sensação de descoberta pessoal é altamente atraente e faz com que o outro se sinta envolvido. Compartilhe apenas pedaços de informação. Ao falar sobre sua vida, faça com que a pessoa precise juntar as peças. Se você está falando sobre uma experiência que viveu, mencione apenas partes dela, como uma viagem a um país específico ou uma paixão por um tipo de música, mas sem explicar tudo. A outra pessoa tentará montar o quebra-cabeça sozinha. Use histórias que não estão completamente explicadas. Conte histórias de uma maneira que a outra pessoa precise interpretar. Se você menciona uma experiência de vida ou um evento significativo, deixe detalhes em aberto ou mude o tema antes de resolver a história. Isso fará com que a outra pessoa reflita sobre o que ouviu e deseje saber mais. Sugira que há mais a descobrir no futuro. Em vez de explicar tudo de uma vez, deixe claro que há mais para ser dito, mas que você preferirá compartilhar em outro momento. Frases como "essa é uma história para outra ocasião" ou "tem muito mais por trás disso" criam uma expectativa e fazem com que a pessoa queira se aproximar para ouvir o resto. 6. Evite ser totalmente transparente nas redes sociais. O mistério não precisa ficar limitado às interações presenciais, ele pode ser cultivado também na forma como você se apresenta online. Manter um certo nível de privacidade nas redes sociais aumenta o desejo de saber mais sobre você, especialmente em um mundo onde a maioria das pessoas compartilha tudo. Publique de forma seletiva e incompleta. Em vez de postar tudo sobre sua vida, compartilhe momentos esporádicos e deixe algumas coisas para a imaginação. Pequenos trechos de uma viagem, um lugar intrigante sem legenda completa, ou uma frase sem explicação específica podem sugerir que há mais acontecendo na sua vida do que você revela. Use imagens e frases enigmáticas. Compartilhe frases ou imagens que provoquem curiosidade sem necessariamente explicar seu contexto. Um pôr do sol, uma frase inspiradora ou uma foto que pareça simbólica geram perguntas e deixam espaço para que os outros imaginem o que está por trás. Mantenha certos aspectos da sua vida ocultos. É tentador compartilhar suas atividades e interesses nas redes, mas manter alguns aspectos pessoais ocultos cria uma lacuna. Isso aumenta o desejo de saber mais sobre você fora do ambiente online e cria um misterioso mesmo quando não está perto. Resumo prático. Criar uma aura de mistério envolve saber o que compartilhar e, mais importante, o que deixar oculto. Utilize fragmentos de histórias, respostas enigmáticas e pequenos detalhes que sugiram que há mais em você do que é imediatamente visível. Ao permitir que a outra pessoa preencha as lacunas e faça suas próprias interpretações, você a envolve e desperta a curiosidade de maneira natural e irresistível. Curta nosso vídeo e siga nosso canal para evoluir cada vez mais. SSS Level Up, destrave sua vida.